Boa tarde, pessoal. São 6 horas no meu relógio, hoje dia 9 de setembro. Todos já sabem, né, que eu sou Moisés Canelis Medeiros e eu estou fazendo alguns conteúdos, né, para a página, para o canal Yeshu Falou. Nós estávamos parados um pouco em função de alguns documentos que eu estava correndo por outras coisas, mas agora estamos querendo retornar novamente. E agora nós estamos numa fase assim, nós vamos pular diretamente para a parte mais importante, né? Não que todo o evangelho, toda a escritura sagrada não seja importante, mas para nós que nascemos depois de Jesus Cristo, para todos nós, desde Jesus para cá, e Yeshua no caso, para cá, o mais importante, creio eu, né, é nós entendermos primeiro a missão dele ter vindo, qual o objetivo de Yeshua ter vindo, né, enviado da parte do Pai, a sua mensagem, né, procurar entender o fundamento da sua mensagem, né, o porquê da sua morte, o porquê da sua ressurreição, o porquê dos seus ensinamentos e o porquê que os discípulos não compreenderam os seus ensinamentos, né, a vinda do outro Consolador, né, a promessa, né, o selo da promessa que muitos interpretam de uma forma, mas ao que me foi dado por busca, por sinceridade, por estudo, me faz ver diferente, né, do que é a promessa do selo, o selo da promessa, né, o Consolador que ele havia prometido, o que é esse Consolador, qual a missão desse Consolador, né, quais o nosso tempo, a nossa principal função, né, nos tempos de agora, né, nesse ano de 2025 para frente, a revelação do ungido, né, a parte da vinda do ungido, o que é esse ungido, o que é esse Cristo que Jesus falou que viria, o que é esse outro Cristo, esse outro Consolador, o escravo fiel e discreto, o justo. Quem é essa pessoa? O que é? Qual a finalidade de Yeshua ter falado de o Filho do Homem, ter falado do Consolador, ter falado do outro Paráclito, né, do escravo fiel e discreto, né? O porquê que ele falou, o porquê que ele se referiu ao Filho do Homem, e a interpretação e o que está escrito nos evangelhos que foram adulterados, né? A gente sabe que a Igreja Católica nos seus concílios adaptaram algumas coisas do que ele falou, né? E a gente entende que quando ele se refere ao Filho do Homem na terceira pessoa, como se ele estivesse referindo a ele mesmo na terceira pessoa, isso não faz sentido para nós. Não faz sentido, não tem um mínimo sentido, né? Então, muitas coisas que nós temos como base do caráter de Yeshua, né, nós conhecemos através da nossa vida, dos nossos antepassados, coisas que foram distorcidas, né, que foram até deixadas em stand-by. Então, agora nós vamos começar a tratar dessas coisas, né? Começar a tratar do que foi escrito, do que foi registrado pelos que viram ele, pelos que estiveram com ele. E o mais importante de tudo é a interpretação. Essa interpretação que nós vamos resgatar a interpretação. A gente sabe que Yeshua, né, ele veio, né, e ele anunciou a vinda do reino, né? E ele falou nos 4 evangelhos que estão ali no Mateus, Marcos, Lucas e João, ali fala dos seus ensinamentos. E a gente sabe também que, por conta da postura dele perante o Sinédrio, perante as autoridades religiosas e políticas da época, ele foi condenado, né? Ele foi condenado porque uma voz que se levanta, uma luz que se levanta no mundo, isso não foi só com Jesus, será com todos aqueles que se levantar com a luz de Deus. Sofrerão perseguições. Isso ele falou, que nós sofreríamos perseguições, e ele mesmo, né, sofreu perseguição. Só que a postura dele diante das perseguições foi encarar os fatos. Só que os perseguidores, os seus algozes, trataram de um período, logo após o período de toda a atividade dele, trataram de pegar esses ensinamentos, pegar a própria pessoa de Yeshua e adulterar o que de fato é Yeshua, o seu verdadeiro caráter, né? Então,
Nós estamos aqui para isso. Esse canal tem esse objetivo. Outra coisa, outro ponto. Eu já quero deixar bem claro nesse vídeo que o Evangelho do Reino, ele é gratuito. Nós não devemos cobrar em nome de Jesus, nem dízimo, nada. Tudo deve ser anunciado de graça, de forma espontânea. Mas eu quero deixar claro aqui, eu poderia deixar isso para mais adiante, mas eu já quero deixar isso aí bem esclarecido. A gente vive num sistema que para tudo se requer recurso. Tudo é em função do recurso financeiro. Então, como nós sabemos que o Evangelho é de graça, para falar do Evangelho, para falar das coisas que foram alcançadas pelo Espírito, eu jamais vou querer cobrar algo. E isso, eu estou com 50 anos, eu faço isso desde os meus 17, e eu nunca pensei em recurso financeiro, tudo Deus preparou na minha vida. Deus preparou todas as coisas na minha vida até o dia de hoje, e creio que não vai deixar de continuar a fazer. Mas a gente deseja, a gente sabe que hoje a mídia digital, ela tá aí, ela tá aí, a gente já viu que ela é uma alternativa muito grande para essas outras mídias que já estão sendo ultrapassadas. E eu quero, né? Eu quero depois, eu estou aprendendo, eu quero depois desativar os comerciais, essas coisas todas, eu não quero tratar com nada disso. E eu queria deixar bem claro que todas as pessoas que quiserem colaborar com esse canal, né, ela é bem-vinda. Nós não estipulamos o dízimo, nós não somos a favor ao dízimo. Nós nos colocamos contra aos 10%. Isso nós vamos entender o porquê. Mas nós precisamos de melhorar os equipamentos. Hoje eu tenho um equipamento aqui que eu dispus do meu próprio recurso, uma coisa simples. É funcional, está sendo útil, tá. Mas nós gostaríamos de ter uma sala, nós gostaríamos de ter um espaço próprio para isso. E além disso, os projetos que, se tudo com a bênção de Deus prosperar, nós queremos pôr em prática. Então você que está ouvindo, eu peço que você curta, eu peço que você compartilhe, eu peço que você dê uma especulada nesse canal e se vocês têm interesse nesse assunto, interaja com a gente, curta, compartilhe, né? São novidades que vão ser trazidas aqui. E se você quiser ajudar, nós não queremos o seu muito. A nossa ideia é assim, ó, é o pouco de muitos. Né? Então, se você ajudar com 10 centavos, se você ajudar com 20 centavos, com R$1, com 50, não importa. O valor, ele não é. O interesse é a soma de tudo isso. É nós trabalhar com a soma de tudo isso e com essa soma nós poder dirigir, né, quais serão as prioridades, os gastos prioritários. Né? Além de depois as coisas se organizando, terão os projetos, as obras que nós queremos realizar. Não que as obras sejam mais importantes, não, mas elas devem acompanhar, elas devem acontecer. Né? Então, é isso. Eu estou sendo espontâneo, eu estou sendo bem objetivo e eu quero deixar bem claro, tá? Esse segundo ponto. E o terceiro ponto, eu quero deixar bem claro o seguinte: eu não posso faltar com a verdade. Tudo aquilo que, nos momentos de elucidação do Evangelho e a inspiração que Deus dará após isso aí, eu quero deixar bem claro que a minha intenção não é constranger ninguém, não é causar constrangimento e ofender ninguém, né? Eu hoje estou com 50 anos e eu estou me fortalecendo nessa parte do Espírito, o que é ser discípulo do Senhor Jesus, o que me compete como discípulo, tá? E eu queria compartilhar isso com vocês. Mas se você tem outras religiões, seja qual for o seu fundamento religioso, eu quero que você entenda que o objetivo não é atacar você. O objetivo desse trabalho é elucidar o que Yeshua falou, né? E trazer para nossa memória nos dias de hoje o que foi dito há 2000 anos e que a gente entende que as religiões, eu não vou especificar quais religiões, elas se aproveitaram dessas palavras, mas desviaram-se do seu objetivo. Né? Qual o objetivo das palavras? Que no caso é a salvação. Não só a salvação da nossa alma, mas a salvação do nosso planeta, a salvação da nossa sociedade, a salvação do gênero humano como sociedade. A salvação humana desde já, no momento presente. Não uma salvação de uma vida toda de escravo, de uma vida toda de sofrimento, para depois da morte alcançar a salvação. Não. O objetivo das palavras do Mestre Yeshua é a nossa salvação já no presente momento. A princípio dos nossos pensamentos deturpados, das nossas dúvidas, dos nossos medos, dos nossos vícios,
dos nossos pecados capitais, dos nossos pecados, enfim, todos os tipos, né? As nossas falhas de caráter, a começar por isso. E a transformação que essa palavra vem a trazer no coração de cada um de nós. Isso não existe preço que pague, não é dízimo que faz isso, não é nada disso, não são ofertas. As ofertas espontâneas, que serão o mínimo de valor de cada um, é só para que nós venhamos a trabalhar em comunidade e a ver esse canal crescer, tá? Porque eu só do meu salário, do meu dinheiro, eu não consigo dar o andamento que eu gostaria, né? E eu quero melhorar essas coisas. Então eu peço a ajuda de vocês. E essa parte das ofensas, muitos talvez se ofenderão, né? Quando eu elucidar as palavras de Yeshua e elas forem de encontro, elas forem contra aquilo que as pessoas têm como conhecimento, como base, como fundamento. Porque quando nós servimos ao Mestre, quando nós buscamos a servir, a ser discípulo do Senhor, nós começamos a nos despir das velhas roupas, das velhas vestes, dos velhos fundamentos religiosos, dos velhos costumes. Claro que para uns leva mais tempo, outros é de imediato, mas a transformação ela é inerente. Ela é inerente ao discipulado. O discipulado nos torna pessoas melhores. E quando nós conhecemos a verdade do Mestre Yeshua e entendemos que ela é um dom gratuito, que Jesus falava do reino de Deus sobre a face da terra, ele não veio elucidar o reino dos céus. Ele veio trazer e elucidar na terra o reino dos céus. Ele veio implantar na terra esses valores do reino dos céus. Ele não veio simplesmente falar do reino do céu e nós viver aqui de forma desordenada, de forma religiosa, buscando fundamentos humanos, doutrinas e dogmas humanos. Não é esse o objetivo da palavra do Mestre Yeshua. É a transformação do nosso interior e nós transformar esse mundo em que estamos vivendo. Eu hoje, com 50 anos, se Deus me der 30 anos, eu devo, a partir de agora, nesses 30 anos, fazer com que o reino de Deus aconteça aqui. Você entendeu? Deus não me chama para construir catedrais. O Mestre não me ensina a construir catedrais enormes, né, onde são construídas como se fossem para gigantes habitarem. Não. Ele nos chama para que nós sejamos a catedral, para que ele habite em nós. E isso nós só vamos permitir através de que nós conhecermos a verdade que ele vem nos trazer. Então esse canal tem esse objetivo, tá? Então eu estou me apresentando de forma espontânea e eu gostaria da ajuda de cada um de vocês. E eu gostaria de encerrar esse vídeo, que era um vídeo curto, com uma pequena bênção. Eu gostaria de pedir ao Supremo Criador do Universo, em nome de seu unigênito Filho, Yeshua, com a virtude poderosa do Espírito Santo que há de ser derramado sobre aquele que será chamado o outro Consolador, o ungido. E gostaria que esse mesmo Deus que nos abençoe a cada um de vocês, alcance você nesse exato momento que você terminou de ver esse vídeo. Que você receba um sinal, uma confirmação, que você de alguma forma sutil ou que não seja sutil, que você perceba que Deus está nesse negócio. E que por Deus estar nesse negócio, as coisas não são tão fáceis. Eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso que vocês deem um voto de confiança ao Mestre Yeshua. E eu, como porta-voz, como querendo, desejando, sem pretensão nenhuma, levar a vocês aquilo que eu aprendi com ele e que eu acredito ser a verdade, que vocês acolham com o coração e que vocês recebam essa bênção, a bênção do Pai, que abra um entendimento de vocês, que esclareçam a mente de vocês e que juntos nós possamos fazer uma comunidade e crescer no conhecimento, que é o mais importante. Que Deus abençoe. Amém.